Graças a Deus, pelos hinos do cantor cristão são bíblicos e por isso nos orienta como devemos viver diante de Deus. Irmãos, em continuidade ao que começamos na última quarta-feira, vamos hoje fazer a leitura de Tito, de 5 a 9, com o intuito de sermos instruídos através dessa carta. Tito, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versos de 5 a 9. O meu objetivo nessa noite com vocês é apresentar algumas responsabilidades eclesiásticas que temos como comunidade cristã, né? Então, eu quero ver aqui nesse texto com vocês algumas verdades por trás do que Paulo está afirmando, a fim de que entendamos as nossas responsabilidades e as cumpramos. Hoje nós não vamos fazer uma análise do texto, deixaremos para a próxima quarta-feira, mas eu quero tratar aqui 4 ou 5 verdades nesse texto sobre as nossas responsabilidades eclesiásticas. E aí, posteriormente, nós veremos os pré-requisitos necessários para se eleger um líder na comunidade local. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então está aí a leitura da palavra do Senhor. Queira o nosso Deus aplicá-la em nossos corações. Vamos orar mais uma vez e aí contemplaremos no texto algumas de nossas responsabilidades eclesiásticas. Bendito Deus, nosso Pai, estamos diante de Tua Palavra e para que sejamos exortados e edificados, precisamos da Tua direção. Age em nós, Senhor, conforme o Teu Espírito, e que tudo que possamos aprender nesta noite seja proveitoso, primeiro para a glória do Teu nome e também para o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, como Igreja de Deus, a entender e perceber as nossas responsabilidades e colocá-las em prática. E que tudo seja feito sempre, ó Deus, visando o agrado do Senhor e a glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de quem, ó Deus, com gratidão oramos. Amém. Ok. Então, eu quero falar com vocês sobre as nossas responsabilidades eclesiásticas. Como a igreja deve pôr em prática algumas de suas responsabilidades e veremos quais são elas a partir desse texto aqui, ou parte delas, né, a partir desse texto.
O versículo de número 5 nos informa, irmãos, que Paulo deixou Tito em Creta para que ele pudesse cumprir dois objetivos. Nós temos aqui dois objetivos claros para os quais Tito foi deixado naquela ilha. O primeiro objetivo foi para que ele pusesse em ordem o que ainda faltava. Está aí no versículo 5, né? Ou seja, ele deveria pôr em ordem, organizar o que ainda faltava. A gente sabe que, por instrução apostólica, Tito foi encaminhado àquele local para, segundo instrução apostólica, fazer o que era preciso ser feito e então completasse, não é, as suas obrigações ali naquela ilha. Mas o segundo objetivo, ele também atesta aí, ainda no versículo 5, para constituir presbíteros em cada cidade. Então, ele precisava pôr em ordem, organizar o que ainda faltava e constituir presbíteros em cada cidade, segundo a instrução apostólica, segundo a instrução do apóstolo Paulo. Levando em consideração uma combinação desses dois objetivos, nós entendemos, irmãos, que o melhor modo de pôr em ordem o que falta na igreja, ou na vida da igreja, é a constituição de líderes irrepreensíveis e capazes de pastorear. Ou seja, com a instituição de homens capazes, de homens idôneos, de homens irrepreensíveis, Tito agiria no objetivo de pôr em ordem o que falta na igreja. A gente observa claramente a figura do presbítero, ou mais especificamente, a figura de um líder cristão em agir com o objetivo básico de que a igreja viva de maneira sadia, segundo as instruções apostólicas, segundo tudo aquilo que precisamos saber da revelação divina e então viver para a glória do nosso Deus. Então, ele vai ou foi deixado ali naquela região para constituir presbíteros, e aí a função de presbítero aqui ela é elevadíssima, porque esse homem ficará responsável pelo rebanho de Deus. Se a função é elevadíssima, a sua vida, conduta, o seu comportamento e ensinamento precisam ser o quê? Elevados também. Tá bom? Por isso que o apóstolo Paulo faz aqui uma descrição dos pré-requisitos nobres para os quais o chamado ao ministério precisa comportar. Aqui, em toda essa passagem, no próximo encontro, nós veremos os verdadeiros presbíteros ou os verdadeiros líderes cristãos. Vamos trabalhar em cima dessa palavra presbítero hoje, versículos 6 a 9. E depois vamos ver os falsos mestres que os presbíteros precisam silenciar, versículos de 10 a 16, tá bom? Mas hoje, irmãos, o meu objetivo é ficar apenas com algumas verdades que podemos extrair deste texto sobre as responsabilidades eclesiásticas que todos nós temos. A igreja precisa ficar a par de suas funções, de algumas responsabilidades que ela precisa implementar na comunidade local. E aqui nesse texto nós temos algumas dessas responsabilidades. E tanto a igreja quanto a liderança precisam viver em boa harmonia, de modo a exercerem aquilo que Deus deseja, ou exercerem o ideal de Deus para a igreja, para a comunidade local. Então, levando isso em consideração, quero ver aqui com os irmãos algumas verdades quanto ao caráter da liderança cristã, quanto ao caráter da constituição de uma liderança cristã. Como a igreja deve fazer isso? E como os líderes também devem se comportar segundo as responsabilidades deixadas por Deus, a fim de que nós, como igreja, cumpramos perfeitamente os ideais de Deus. Então, a primeira verdade que eu quero esclarecer aqui com os irmãos e também avaliar com vocês é o seguinte: tanto a expressão
presbítero. Quanto à expressão bispo, que o apóstolo Paulo usou, e vimos isso em 1 Timóteo capítulo 3, eram títulos para uma mesma pessoa. Não são dois oficiais diferentes na igreja, mas as mesmas pessoas com dois títulos diferentes ou com duas designações diferentes. Então, presbítero e bispo está se referindo ao pastor da igreja. Por que a gente chega a essa conclusão? Nós temos várias informações nas Escrituras que nos encaminham para essa verdade. E uma dessas informações se encontra, irmãos, em Atos capítulo 20, versos 17 e depois verso 28. Eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Diz o texto que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele manda chamar os presbíteros. Os presbíteros vêm. O apóstolo Paulo faz uma exortação a eles. E na conclusão de sua exortação, no versículo 28, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Olha, vocês, presbíteros, cuidem de vocês mesmos, não é? E também cuidem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou como, literalmente, supervisores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então você tem as três expressões: presbítero, bispo e pastor, como títulos de uma única pessoa, do líder que a igreja constitui na comunidade cristã. Tá bom? Nós temos ainda um outro texto em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 3. Deixa eu ler também esse texto para os irmãos. Pedro diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há em vocês, ou que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Aí ele diz assim para os presbíteros: pastoreiem, né, o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. E uma outra coisa importante que vai ser determinante em uma outra verdade que vamos tratar lá na frente. Pedro diz assim: não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Nós temos aqui, portanto, a informação bíblica de que esses três títulos, presbítero, bispo e pastor, são qualificações de um único ofício. O líder na comunidade cristã deve comportar essas designações. O líder, ele deve ser presbítero, ele deve ser bispo e ele deve ser pastor. Hoje nós usamos o termo pastor porque caracteriza bem a função de um líder cristão. Vamos pensar um pouco, irmãos, nessas designações. Nós temos, em primeiro lugar, a palavra que é traduzida aqui por presbíteros, que quer dizer literalmente no original, anciãos. Desde a comunidade do povo de Deus do Antigo Testamento até a vida apostólica, nós temos homens já com idade avançada, o que caracterizava a sua experiência, na liderança da comunidade de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, isso foi continuado pelos apóstolos. Eles entenderam que aqueles de mais idade seriam os mais experimentados e assim teria, por isso, qualificação de liderar a igreja de Deus. A segunda expressão para esse ofício de liderança é a palavra traduzida no nosso idioma como bispo. Essa palavra no original quer dizer literalmente supervisor, é aquele quem, literalmente, supervisiona
o rebanho de Deus, que ama os irmãos e se preocupa com o bem-estar da comunidade. Ele está interessado para ver como as pessoas vão, como elas se sentem, o que elas precisam, qual o auxílio necessário para darem continuidade à vida cristã. E também nós temos a palavra nas Escrituras traduzida como pastor. E basicamente, pastor é aquele que alimenta o rebanho. A sua especificação ou a sua qualidade está no fato de ensinar a palavra de Deus, para que o rebanho seja engordado, para que o rebanho seja fortalecido com a palavra do Senhor. Então, irmãos, a verdade que nós encontramos aqui, em primeiro lugar, é que esses três títulos, vamos colocar assim, são títulos de um único ofício. O homem que Deus separou para liderar a comunidade local. E a gente sabe que, junto ou de maneira assistente a esse líder, ou a esses líderes na comunidade local, Deus também designou diáconos para darem, portanto, o serviço necessário na igreja local. Então, o que compõe a liderança bíblica, que nós precisamos aprender, é uma liderança composta de pastor, que é tanto presbítero quanto bispo, e os diáconos, aqueles que vão trazer uma assistência direta ao rebanho de Deus. Embora a palavra presbítero seja, naquele tempo, usada apenas como uma designação a anciãos, ela passou, com o decorrer do tempo, sendo usada para alguém que é exemplar, alguém que a comunidade confia, independente especificamente da sua idade. Porque, irmãos, tem cristãos mais velhos que são neófitos. Quer dizer que o neófito seja necessariamente novo, Então, o presbítero carrega essa ideia de confiabilidade, alguém que a igreja de fato confia. Essa é a primeira verdade que a gente precisa aprender quanto a esse texto. Mas também tem uma outra verdade importantíssima aqui, que ao ler, salta aos nossos olhos. A segunda verdade é que Deus pretendia, irmãos, que cada igreja tivesse um líder. Essa era a vontade de Deus. E essa vontade de Deus foi passada aos apóstolos. Paulo vai dizer isso para Timóteo: olha, você deve constituir, Tito, você deve constituir presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, é a vontade de Deus, portanto, e Deus pretende que em cada igreja haja um líder. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje em dia, na observação dos sistemas de governo que a gente vê por aí afora, nós temos aqueles que são sem governo. Só que os sem governo andam por um caminho oposto ao da Bíblia. A Bíblia atesta a necessidade de que, como igreja de Deus, constituamos líderes, segundo alguns pré-requisitos, e depois nós veremos a respeito disso, porque é a vontade de Deus que a igreja tenha um líder, que a igreja seja orientada por um homem capaz, por um homem idôneo, por alguém que possa de fato levar o rebanho segundo o caminho de Deus. Então, a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que haja na igreja local uma liderança oficialmente constituída e que a comunidade lhe seja sujeita. Tem alguns versículos que eu separei para a gente contemplar a respeito dessa verdade nessa noite. Nós temos o primeiro, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Vou ler para os irmãos. Diz assim: Paulo, dirigindo-se à igreja, afirma: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então nós temos a informação aqui, irmãos, que é importante a igreja reconhecer uma liderança. Não só reconhecer uma liderança, mas ter essa liderança em consideração.
Veja mais o que Paulo diz: tenham-nos, ou seja, tenha a liderança na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então aqui, o que Paulo exorta é que a igreja receba bem uma liderança oficialmente constituída, a considere, a ame e lhe seja sujeito. Também em Hebreus capítulo 13, verso 17, o autor de Hebreus diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Por que eu estou trazendo esses versículos? Porque algumas dessas comunidades têm dificuldade de submeter à autoridade constituída. Por isso que eles são sem governo, né? Mas o autor de Hebreus continua dizendo: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. E isso não seria proveitoso para vocês. Então, irmãos, a segunda verdade que a gente pode ver, a partir desse versículo 5 e a partir de todo o texto que lemos, é que a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que a comunidade local tenha um líder oficialmente estabelecido. Alguém em quem a comunidade considerará ou depositará consideração para o pastoreio ou para serem devidamente orientadas conforme as Escrituras. Vamos agora para a terceira verdade. No final resumiremos e assim concluiremos. A terceira verdade aqui, que a gente pode observar nesse texto, que é importante como base para analisar toda a passagem, é que a função dos líderes, irmãos, era cuidar do povo de Deus, ensinando o povo de Deus. Por que a gente considera isso daí? O supervisor, aqui nessa passagem, o bispo, o presbítero, é chamado também de dispenseiro de Deus. Os irmãos podem observar a respeito disso no versículo de número 7. A minha versão foi traduzida por encarregado da obra de Deus. Na versão atualizada você tem aí o quê? Ministrador ou dispenseiro de Deus. Essa palavra dispenseiro, irmãos, era a referência daquele homem que fornecia o alimento na casa. Era o responsável por suprir as necessidades alimentícias da residência. Em outras partes, esse dispenseiro de Deus é chamado de pastor. E aqui pastor é uma metáfora, obviamente, que caracteriza o ministério da pregação da palavra. Então, ser dispenseiro de Deus é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Isso é básico, isso é estrutural, é fundamental para uma liderança cristã. De modo, irmãos, que uma liderança que não ensina, ela não é bíblica. Uma liderança que não tem a capacidade de orientar o povo de Deus segundo o caminho de Deus, não pode ser constituída na comunidade local. Certa feita eu estava ouvindo a rádio, e aí, naquele programa lá da Rádio Melodia, né? Os pastores conversando e tal, e eu ouvindo no carro. E alguém fez a seguinte pergunta para um pastor que estava nessa ocasião: olha, quanto à questão do ensino na igreja, como o pastor deve se portar? Aí o pastor perguntado respondeu: não, se o pastor lá não tem a capacidade de ensinar, ele não pode ser orgulhoso, ele deve colocar pessoas capazes na comunidade para fazer e cumprir essa função. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Um pastor que não ensina? Isso não existe, irmãos. A coisa básica, central, fundamental na vida de um pastor é alimentar o rebanho. Ele precisa alimentar o rebanho. Ele vai dar o quê para o rebanho se ele não é capaz de ensinar? Que pastor é esse? Né? E hoje, infelizmente, muitas comunidades têm elegido pastores pensando em outras coisas, em outras capacitações, em outras realizações nos currículos, né, desses homens, e pouco se preocupa na capacidade deles de ensinar e de
exortar o rebanho de Deus conforme as Escrituras. A responsabilidade fundamental da liderança cristã é ensinar as Escrituras. É ter o que dar de comer para o povo, né? Para o rebanho. Lembrar que isso daqui é tudo uma metáfora para a pregação e o ensino sistemático da palavra de Deus. Eu tenho um texto aqui, eu gostaria de citá-lo novamente. Nós já fizemos a exposição em uma quarta passada. Mas a 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25, diz assim: ao servo do Senhor, e aqui Paulo está se referindo justamente a um líder cristão, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Aí ele usa a expressão, apto para ensinar. É uma palavra só. É aquele que tem uma diligência e o dom de ensino, né? Ele tem essa aptidão para o ensino, paciente. E além disso, Paulo complementa dizendo: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-nos ao conhecimento da verdade. Então, é básico, estrutural, fundamental que o líder cristão tenha aptidão para ensino, para instrução, para correção na palavra de Deus e assim levar a comunidade de Jesus Cristo bem alimentada pelo caminho de Deus, né? Essa é a terceira verdade que a gente encontra aqui. Mas existe uma outra ainda que eu gostaria de destacar com os irmãos, que é a seguinte, penúltima verdade aqui. A seleção de líderes era uma responsabilidade da igreja. Nós temos aqui a tarefa de Tito ir lá, né, e orientar a igreja como eles deveriam eleger um presbítero. Por que a gente entende nessa passagem aqui especificamente que a seleção de líderes era uma responsabilidade da igreja? Quem é que daria o aval da reputação de um homem? Quem é que constataria que tal candidato é irrepreensível? Uma reputação irrepreensível indica que a congregação teria que participar do processo de seleção, do processo de eleição. Então, a vida do candidato é exposta à comunidade, a fim de que a comunidade perceba se aquele cidadão pode ou não exercer a liderança na comunidade local. E essa verdade é importante porque diz da responsabilidade da igreja local. Irmãos, olha, a minha função no meio de vocês é ensinar a igreja como deve se portar em uma ocasião dessa. Né? Pode ser que de hoje para amanhã, metaforicamente falando, os irmãos precisem fazer uma escolha sobre o líder ou os líderes que vão pastorear vocês. É responsabilidade de vocês fazer uma boa escolha. Fazer uma escolha afinada às Escrituras, segundo as prerrogativas e pré-requisitos que as Escrituras apresentam. Eu estou dizendo isso para que a gente não ande na onda atual, moderna, que as igrejas têm escolhido seus pastores, não segundo as Escrituras, mas de qualquer jeito. Não é? Então é responsabilidade dos irmãos, de nós, Igreja de Deus, fazermos uma boa seleção. Né? Avaliar a respeito dos candidatos, se eles se enquadram nos pré-requisitos necessários. Porque, irmãos, é uma função nobre e por causa disso existe a necessidade de que ele tenha um comportamento também nobre. Né? Tem alguns versículos aqui sobre o fato da igreja ter a responsabilidade de eleger seus líderes de acordo com os pré-requisitos. Porque naquela época nós vimos o envolvimento da igreja no processo de escolha, no processo da seleção. Nós temos Atos capítulo 15 e 22, nós já vimos isso inclusive. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eles não determinaram nada sozinhos. Decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Nós vemos a igreja, desde a época primitiva, desde a época apostólica,
se envolvendo na seleção dos líderes, né? E aí eles escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, tá vendo? Então, há uma participação da igreja local nesse processo. E também nós temos um outro versículo que eu vou ler rapidamente para os irmãos, que é 2 Coríntios 8, 19, que diz assim: não só por isso, mas ele também foi escolhido, aqui se referindo a alguém que acompanhou Paulo, pelas igrejas, para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, na arrecadação da oferta de Jerusalém, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Então, nós vemos não só nessa passagem a indicação dessa verdade, como em outras das Escrituras, que a igreja tem a responsabilidade de eleger os seus líderes de acordo com os pré-requisitos, de acordo com a palavra de Deus. E isso é importante, irmãos, porque se a gente escolher mal, a consequência é uma. Se a gente escolher bem, a consequência é outra. É claro que todos os líderes, todos os pastores são homens, falhos, pecadores, propícios à queda, né? Mas nós nos isentaremos quando olharmos para esses pré-requisitos e buscarmos enquadrá-los em um candidato e assim selecioná-lo ou elegê-lo, digamos assim, para o exercício da função ministerial, da pregação do Evangelho. Essa quarta verdade nos leva a uma quinta verdade, que é o fato, de biblicamente falando, o sistema congregacional ser aquele que se enquadra dentro da vontade de Deus. E aqui, irmãos, quando a gente fala de congregacionalismo, a gente tem que nos isentar da ideia de democracia. Muitos veem o congregacionalismo como uma democracia. E, biblicamente falando, não é uma democracia. A igreja toda se envolve. E nós devemos decidir, não de maneira independente, mas de maneira interdependente. Qual é o melhor para o meu irmão? Se cada um fizer isso, todas as nossas decisões serão unânimes, guiadas pelo Senhor. Então, congregacionalismo é a ação do Senhor a fim de que a igreja, de maneira unânime, tome as suas decisões. Nós devemos nos desvencilhar dessas questões, de democracia, de sistema de governo baseado no secularismo do Estado. Não, nosso sistema de governo é basicamente espiritual. É a comunidade tomando uma decisão sob a orientação de Jesus Cristo. Se não for assim, não vai dar certo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que existem outros sistemas de governo. Você tem o sistema de governo presbiteriano, você tem o sistema de governo episcopal, você tem o sem governo e você tem o congregacional. O que mais se enquadra nas Escrituras, segundo essas informações, essas indicações, é o sistema congregacional. É o sacerdócio de todos os crentes em tomar as suas decisões. Essa é a quinta verdade que nos advém sobre a responsabilidade da igreja local. Hoje em dia, muitos pastores têm agido como dominadores do rebanho. E Pedro fala, não como dominadores. Quem exerce domínio entre vocês é Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Ele fala disso no versículo posterior, né? Então, há necessidade de uma liderança oficialmente constituída para orientar o rebanho de Deus no caminho de Deus, mas as decisões administrativas, as decisões locais, são de responsabilidade de toda a membresia, né? Isso se encaixa e se afina melhor aos textos bíblicos, aos textos sagrados. Eu não vou dizer aqui, como muitos pastores têm o costume de dizer, que a igreja é soberana. Não. Jesus Cristo é soberano sobre a igreja. Agora, é a igreja como um todo que deve decidir e tem a responsabilidade de decidir para o bem-estar comum. Não é para o nosso próprio bem-estar, mas para o bem-estar do meu irmão. Paulo vai falar isso bem claro
quanto ao nosso comportamento em Romanos, né? Olha, sejam agradáveis não a vós mesmos, mas ao próximo. E assim a gente cumpre o congregacionalismo, de maneira apropriada, de maneira que se encaixe perfeitamente dentro daquilo que as Escrituras requerem de nós. Me deixe fazer agora, para a gente concluir, algumas observações, e aí, se o Senhor permitir, no próximo encontro nós analisaremos os pré-requisitos do presbítero. A primeira implicação é a seguinte: o exercício de liderança cristã, irmãos, se resume em pregar a palavra e amar os irmãos. Alguém de confiança, alguém em quem a igreja confia, né, deve pregar a palavra com consistência, com esmero, com dedicação e amar os irmãos. Trazer alimento e também cuidar deles, ver como vão, né, ver como estão e assim prestar boa assistência à igreja do Senhor. Então, não tem nada a ver, em princípio, com questões administrativas e também com questões corporativas. A igreja não é um sistema de corporativismo, né? Como hoje nós temos visto em algumas igrejas por aí afora. A preocupação do pastor não é essa. A preocupação do pastor é pregar a palavra e amar os irmãos. É isso que ele deve fazer, né? Aqueles títulos se enquadram nesse ofício: pregar a palavra e supervisionar a igreja de Deus. Segunda coisa aqui: a Bíblia, irmãos, ela deve ter um lugar central na igreja. A liderança deve ser escolhida pela Bíblia, a fim de que o seu líder a oriente segundo as Escrituras, segundo aquilo que a palavra de Deus, portanto, apresenta. Qual é o meu objetivo com isso aqui com vocês nesta noite? É justamente informar e já deixar claro para a Igreja Calvário qual deve ser o comportamento de vocês em relação à escolha de seus líderes. Como é que os irmãos devem observar tudo isso, né? E falo na qualidade de líder, né? Porque daqui a pouco pode ser que eu não esteja mais com os irmãos. Deus é soberano, Ele move as suas peças e nós dizemos amém, né? Em terceiro lugar, os membros da comunidade local precisam se envolver e se interessar nas decisões eclesiásticas, porque nós somos uma igreja congregacional, onde todos precisam participar. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam muito de assembleia, né? Mas é necessário, faz parte. É a igreja como um todo que decide e se envolve nessas questões. Então, existem funções que toda a igreja, que o rol de membros precisa exercer. E a Bíblia nos conclama a que façamos isso daí. Aqui nós resumimos, irmãos, algumas verdades que concluímos, né? Algumas verdades que podemos observar nessa passagem são questões que defendemos, que apoiamos e que pregamos como verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa, né? Que a graça de Deus seja conosco. Os irmãos têm